Paraíba é sede do Fórum Mundial de Governança na Internet, um evento da ONU que acontece no Centro de Convenções de João Pessoa. Tribunal de Justiça instala contador de processos e mais da metade deles é contra bancos e operadoras de telefonia. Campanha de vacinação antirrábica é aberta em João Pessoa e pretende imunizar 81 mil cães e gatos. Casa da Cidadania de Santa Rita começa a realizar cadastro biométrico do TRE. E aqui no estúdio nós vamos conversar com a psicóloga Renata Toscano, que vai tratar das causas da violência contra a mulher. Hoje é terça-feira, dia 10 de novembro, o Assembleia Notícias, primeira edição, está no ar. Bom dia. Nós começamos conferindo as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A Folha de São Paulo destaca: a política do Banco Central perde eficácia e afeta apenas 51% do crédito. O jornal O Globo traz em sua capa: lama ameaça a captação de água para 500 mil pessoas e se refere à tragédia acontecida em Minas Gerais. E o Jornal do Comércio de Pernambuco, nós vamos conferir a manchete agora: cartada final do comércio, uma referência ao horário de funcionamento e também do comércio de rua de Recife, também ao aumento, ao surgimento de promoções para tentar alavancar as vendas no fim de ano na capital pernambucana. Nós conferimos agora as manchetes dos jornais que circulam hoje no estado da Paraíba. O Jornal da Paraíba destaca: Batinga garante que vai tentar implantar BRT. O Correio da Paraíba, mais 125 cidades com banda larga, foi um anúncio feito pelo ministro das Comunicações, André Figueiredo. Bom, nós vamos trazer agora uma informação sobre a vacinação a campanha antirrábica. Se você tem algum bichinho de estimação, tem que reservar um tempo na sua agenda. Começou uma nova campanha de vacinação de animais. A ação segue no Centro de Zoonoses, nos bancários, até o dia 28, com o dia D da campanha, envolvendo mais de 200 pontos de imunização. Belinha é o xodó da Casa de Maria do Rosário. E vendo toda a simpatia do animal, fica fácil entender o porquê. E como alguém da família, ela não descuida da saúde do bicho. Por isso, no primeiro dia de vacinação, foi logo no Centro de Zoonoses. Decidi para evitar fila e ter os cuidados dos animais. Para evitar as doenças, né? Que é importante. A gente tem que mostrar carinho, amor aos bichinhos. E Belinha nem reclamou da pequena espetada. E a dona ficou tranquila em saber que fez a parte dela. Sempre tenho esse cuidado. Veio cheirosa, já tomou banho, já comeu. E estou feliz da vida com a minha cachorrinha aqui de lado. Aí fica tranquila? A dona fica tranquila quando vê ela tomando vacina? Com certeza. A campanha iniciada nesta segunda-feira prossegue até o próximo dia 28. E a meta aqui em João Pessoa é vacinar contra a raiva 80 mil cães e 15 mil gatos. A raiva é uma doença que ela não tem cura e ela não tem tratamento, né? Então, daí a importância da gente fazer a campanha da vacinação e das pessoas terem a consciência de vacinar seus animais. Nós temos uma população de 130 mil cães e de 30 mil gatos. Então, a nossa meta é aumentar 80%, entendeu? Cobrir 80% da população de cães e gatos. No dia 28, quando acontece o chamado dia D da campanha, os donos de cães e gatos vão contar com 200 postos itinerantes espalhados pela cidade, além do Centro de Zoonoses. Nós já estamos colocando postos em toda João Pessoa, principalmente para os bairros mais populosos de cães, né? Justamente para ajudar a população, para evitar tanta gente no dia D. A Casa da Cidadania de Santa Rita, através de uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, começou a realizar o cadastramento eleitoral com o sistema de biometria na cidade. E é bom não deixar para a última hora. O prazo para o recadastramento biométrico só se encerra em março do próximo ano. Mas dona Lidiane resolveu providenciar logo o dela. Para não enfrentar a fila de última hora, né? Melhor fazer antes, né? Antes, porque vai ter muita gente e aí a gente vai ter que passar mais tempo na fila, né? Seu João, que é taxista, também resolveu não trabalhar na manhã desta segunda-feira para vir à Casa da Cidadania e atender ao chamado da Justiça Eleitoral. Daqui a uns 3 meses, que o pessoal, sempre o brasileiro deixa para fazer as coisas de última hora, aí vai ser um pouco complicado. Dona Lidiane e seu João são moradores de Santa Rita, município que faz parte da segunda zona eleitoral. Desde o último dia 3,
a segunda zona está realizando o recadastramento biométrico. É interessante que o eleitor ele procure os postos de atendimento para que proceda ao seu recadastramento biométrico o quanto antes melhor, para não enfrentar filas no último momento. O município tem 90.700 eleitores e todos eles devem comparecer. Do contrário, poderão ter o título cancelado. Quem não vier pode ter o título cancelado lá na frente. Isso, o eleitor que não participar desse convite da Justiça Eleitoral, desse chamado da Justiça Eleitoral, para fazer o seu recadastramento biométrico, ele terá o seu título eleitoral cancelado. O procedimento é simples e rápido. A pessoa deve trazer a identidade, o CPF e um comprovante de residência recente, de no máximo 3 meses. A partir daí, são capturadas as digitais e a assinatura do eleitor. Tudo para garantir a segurança das votações. Daqui a pouco nós teremos a sessão ordinária de hoje na Assembleia. E agora nós vamos ao plenário saber o que vai ser discutido e, de maneira geral, qual é a agenda do Legislativo para hoje. Quem traz essas informações é a repórter Kátia Pinheiro. Bom dia, Kátia. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os nossos telespectadores da TV Assembleia, a imagem da cidadania. Realmente hoje é um dia de esforço concentrado aqui na Assembleia Legislativa da Paraíba. Amanhã começa com a reunião da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que irá apreciar vários projetos de leis. Entre eles está o que assegura um atendimento especializado às pessoas com deficiência, em bibliotecas públicas do estado da Paraíba. E também tem outro projeto que garante o acesso gratuito aos acompanhantes de pessoas com deficiência em casas de shows, em estádios, enfim, em todos esses estabelecimentos que garantem o entretenimento às pessoas também com deficiência. Depois da reunião da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, será realizada a sessão ordinária com a apreciação de 29 matérias legislativas. Entre elas está a proposta do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adriano Galdino, que defende a obrigatoriedade de instalação de sistema de captação de energia solar na construção de novos prédios, além de prédios residenciais e comerciais aqui no estado da Paraíba. O esforço concentrado continua na tarde de hoje. Às 2h da tarde será realizada a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E logo em seguida, às 2h30, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias voltará a se reunir em audiência pública para discutir a situação dos tradutores e intérpretes de Libras aqui do estado da Paraíba. Kátia Pinheiro para o Assembleia Notícias. Ok, Kátia, obrigada pelas informações. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as causas da violência contra a mulher e também que tipo de dano esse tipo de crime deixa nas vítimas. Vamos conferir agora as imagens do trânsito. Nesse momento, como está fluindo o tráfego no Parque Solon de Lucena. Nós voltamos já. Agora é lei. Foi criado um plano de recuperação física de escolas públicas atingidas por calamidades. O Ministério da Educação vai prestar assistência financeira para a reconstrução de escolas e bibliotecas escolares instaladas em cidades atingidas por enchentes e outros desastres naturais. O plano vai atender estados e municípios que tenham decretado situação de emergência ou calamidade pública que comprometam o funcionamento do sistema de ensino. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, vai liberar os recursos financeiros por meio de transferências diretas aos estados e municípios atingidos. Para a transferência dos recursos, não haverá necessidade de criar convênios, contratos ou acordos. As cidades que receberem os benefícios devem prestar conta aos órgãos de controle interno do Poder Executivo. Que filósofo propôs o sistema de separação dos 3 poderes utilizado pelo Brasil? Montesquieu, Rousseau ou Montaigne? Foi o filósofo Montesquieu. Tome nota, o filósofo Montesquieu propôs o sistema de separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário no século XVIII. A ideia era moderar o poder do Estado, que na época era exercido pelo rei, e com isso dar atribuições específicas para cada poder.
Cagepa começa hoje a programação para a limpeza e desinfecção de seus reservatórios e também vai fazer a troca de uma bomba na estação de tratamento de água de Gramame, em João Pessoa. Por causa disso, será necessário interromper o abastecimento de água em alguns bairros da capital. Hoje, a falta d'água começou a partir das 8 da manhã e vai até às 7 da noite nos funcionários 2, 3 e 4, Esplanada 1 e 2, Cepol, Hernani Sátiro, Grotão e também Costa e Silva. Você tem noção de quantos processos na Justiça tramitam nesse momento? Talvez você nem saiba disso, mas agora vai ser possível. É só ficar de frente para o Tribunal de Justiça na Praça João Pessoa. É que foi instalado o Placar da Justiça, que é um contador digital. Quem passou hoje pela calçada do Tribunal de Justiça da Paraíba percebeu algo diferente. Um placar apresentava em números a quantidade de processos que tramitam na Justiça brasileira. Mais de 106 milhões mostrava o processômetro. O objetivo principal é mostrar e apresentar à sociedade paraibana o número de processos que tramitam na Justiça atualmente. Ou seja, o povo precisa saber que o Judiciário presta um grande serviço. A grande quantidade torna o andamento desses processos mais lenta. Segundo a Associação de Magistrados do Brasil, mais de 30% desses não deveriam existir. 42 milhões não eram para estar no Judiciário. Se o sistema financeiro, se o sistema de telefonia e de outras empresas dessem aos seus trabalhadores, dessem aos seus servidores, o próprio Estado, o próprio município, a própria União, os direitos sem que necessitassem ir ao Judiciário. Um desses casos de lentidão na Justiça é desse pedreiro. Lesado por uma empresa de telefonia, teve que entrar na Justiça. A demora foi tanta que ele desistiu do processo. Cobrança indevida. Ela cobrava o que... Né? Mas aí demorou muito, eu desisti. Desistiu? Acabei desistindo. Porque foi arrolando e primeira e segunda instância os advogados protestou e eu resolvi desistir. E é este um dos objetivos do Placar da Justiça, mostrar que as grandes empresas podem evitar o judiciário. Essa ida ao judiciário demonstra a confiança e a credibilidade que o Poder Judiciário tem para toda a sociedade. Ontem foi divulgado o mapa da violência e, mais uma vez, os crimes contra as mulheres foram destaque. Aqui no estúdio nós vamos conversar com a psicóloga Renata Toscano, que vai tratar das causas psicológicas que levam a esse tipo de ocorrência e também quais são os danos que acontecem para as vítimas. Bom dia, Renata. Bom dia, Cláudia. É sempre muito frequente, inclusive a redação do Enem desse ano falou sobre a permanência da violência contra a mulher. Existe uma motivação psicológica que explique a quantidade e a frequência também desses crimes? Na verdade, existe uma explicação social, né, que está atrelada a fatores psicológicos também. Nós sabemos que o Brasil, né, a cultura do nosso país está muito relacionada ao poder, à hierarquia, né, e toda essa relação com esse poder e hierarquia vem a questão do machismo, né, e a prevalência do poder do homem contra a mulher. Isso explica também porque os homens mais próximos, os namorados, os companheiros, os maridos, são os principais agressores? Também. Na verdade, quando a gente fala da violência contra a mulher, se dá num contexto amplo, né? Quando a gente fala, por exemplo, da violência social, a física, a psicológica e a própria sexual, nós podemos ver que o fato da violência contra a mulher não está relacionado a fatores vastos, mas em si a questão de gênero é a relação do homem contra a mulher. Então, geralmente os homens mais próximos, como pais, maridos, irmãos, sobrinhos, né? O fato de ser do sexo masculino e a prevalência do poder do sexo feminino. Mas não exime o fato também da mulher também sofrer violência, independente de qual seja a violência, de homens qualquer, né? Às vezes um homem desconhecido na rua, enfim. E o machismo, ele supera, inclusive, esse sentimento de afeto que normalmente existe entre familiares e nos relacionamentos, Renata?
Sim, até porque na nossa cultura nordestina, né, no Nordeste principalmente, nós podemos visualizar muito isso, né, existe o afeto, existe o carinho entre os familiares, mas há a prevalência do poder, da autoridade masculina na família. E diante disso, muitas vezes as mulheres, no fator cultural e social, muitas das mulheres no Brasil todo, mas eu me refiro mais ao Nordeste, são criadas para casar e suportar tudo no casamento, né? Então, às vezes o marido trai, o marido agride, seja física ou psicologicamente, verbalmente, e aquela mulher ela tem que suportar tudo isso, muitas vezes pela questão dos filhos, pela a dependência financeira, emocional desse homem. Ok, Renata, muito obrigada pela sua presença aqui na Assembleia Notícias. Obrigada. Nós, excepcionalmente, teremos que encerrar antecipadamente o programa de hoje, porque nós vamos passar a transmitir direto do plenário a partir de agora. Muito obrigada por sua audiência, tenha um bom dia.